Olá, bem-vindos a mais um banquete aqui da Dieta do Cordeiro, servida por mim, Marina Maprelian com Ruyan, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, um livro que conta em porções, em 260 porções, né, que são os capítulos, conta a vida de Jesus, dividido por 5 pratos especiais, que é o que ele fez. Falamos já de 52 milagres, as suas obras, suas ações, que foi a primeira parte. Já completamos também a segunda parte, tratando em 52 capítulos os sermões, as parábolas, as instruções que ele deu. E agora estamos nessa terceira parte, que são os atributos de Jesus, né? Os títulos de quem ele é. Já estamos no capítulo 35, de 52 também. E hoje o título é que Jesus é o homem de dores. Vamos ver o que esse título tem de especial aqui hoje para nós meditarmos, saborearmos nessa porção. Em meio à explicação do capítulo de ontem, né, citamos alguns textos de Hebreus para compreender a eficácia do ministério sacerdotal de Jesus. Por exemplo, né, Hebreus 2,18, quando fala que, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Lembra? Se você ainda não nos segue, né, não está inscrito no canal, não acompanha as dietas diárias, né, pode se inscrever, pode participar, dar o seu like, compartilhar com outras pessoas que também desejam saborear esse cardápio aí de Deus, né, esse cardápio maravilhoso e alcançar essa medida da estatura perfeita de Cristo, ter os mesmos pesos, as mesmas medidas desse nosso modelo, top model, que é Jesus, né? É isso que desejamos com essa dieta. E estão gravados aí no canal todos os vídeos, já 140 vídeos gravados dos 260, que é o total, e você pode assistir todos eles, ouvir todos eles no seu tempo, do seu modo, e ser abençoado, edificado com essa dieta, ok? Pois bem, seguindo esse mesmo raciocínio, vamos agora hoje prosseguir justamente narrando estes sofrimentos e dores pelos quais nosso amado Senhor Jesus passou nos seus últimos dias nesta terra. Lembram que estávamos estudando suas últimas palavras, desde o capítulo 13, em uma longa conversa com seus discípulos, até a oração sacerdotal de ontem, do capítulo 17, com a qual concluímos essa parte? Então, hoje estamos entrando no capítulo 18 de João, quando diz lá no versículo 1: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Até agora, dos 34 títulos de Jesus já vistos, a maioria deles são atributos gloriosos, com exceção do servo, ainda que na visão do reino de Deus, esta seja também uma qualificação nobre e digna. Já este 35º título vai retratar uma imagem bastante desfigurada do nobre e digno quadro do rei dos judeus, justamente pela acusação destes próprios judeus que consideravam uma afronta este título, bem como muito provavelmente todos os outros aqui bem lhe atribuídos. Mas esta afronta dos opositores não surge somente nestes últimos capítulos da sua história. Elas percorrem todas as páginas do Evangelho, tendo a partir de então a sua apoteose com a conspiração, traição, condenação e execução do servo sofredor, como assim é chamado por Isaías, já descrevendo detalhadamente no seu capítulo 53, né, Isaías, o que estava previsto acontecer de fato a partir do 18º de João.
quando Jesus literalmente atravessa o vale. Essa expressão até já traz, né, um significado de dor. A vida de Jesus não foi só praia, planos e planícies. Além de monte da transfiguração, no qual resplandecia gloriosamente, também existiu um monte Calvário, no qual desvanecia dolorosamente. Ainda que ensinasse no monte das bem-aventuranças, também aprendeu a desventura do vale da sombra da morte. A paixão de Cristo, por mais trágica que tenha sido, já provocou aplausos e premiações com espetáculos teatrais e produções cinematográficas. Tem sido tema de canções e fonte de inspiração para poetas. Uma das mais famosas e populares imagens devocionais da arte cristã nos primeiros séculos era justamente o varão de dores, pintado em quadros caríssimos, com os traços e as cores mais sombrias e agonizantes que pudessem expressar a Imago Pietatis, ou Cristo da Piedade, como era chamado nas várias distintas versões da imagem que foi desenvolvida ao longo das eras. Esta imagem, descrita nas palavras de Isaías, seria mais ou menos assim. Se você quiser acompanhar, abre em Isaías 53. Vou ler do versículo 2 ao 10. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, com julgamento opressivo ele foi levado. Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Triste essa leitura, né? Até dói no coração. Nos últimos capítulos de cada um dos 4 evangelhos, cumprem-se estas profecias pelas mãos dos algozes capatazes que ultrajaram o nosso Cristo. Contudo, é também nestes últimos capítulos que é registrada a sua gloriosa ressurreição, bem como o final da profecia de Isaías, agora dos versos 10 ao 12, onde diz assim: ele verá sua prole e prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Das dores às glórias. Amém? Ao que tomou minhas dores e chagas, agora tome todas minhas honras e glórias, gratos louvores e exaltações. Este é o nosso Jesus, homem de dores, mas também homem de glória, né? Valeu passar pela cruz para chegar até o trono.
que você possa meditar sobre tudo isso que o nosso Senhor sofreu. Não foi por causa dele, foi por causa de nós. Foi pelo grande amor com que nos amou, para levar o nosso pecado, para sofrer a nossa dor, para tomar as nossas enfermidades, para substituir no nosso castigo. Por isso que ele foi esse homem de dores. Que você tire hoje mesmo um momento para agradecer profundamente por esse sofrimento. Alguém sofreu por amor a mim e a você. E esse alguém é esse Jesus. Maravilhoso Jesus. Amanhã teremos mais um atributo para conhecer do nosso Mestre, do nosso amado Jesus, e eu espero estar aqui com você. E vai ser um atributo positivo, um atributo que não vai deixar esse sentimento assim, né, apertado que nós ficamos no coração por ter visto que ele tanto sofreu. Então, te espero, se Deus quiser. Não falte. Até lá.